O que é um desgaste abrasivo? É um desgaste que acontece aí, um dos principais que vai acontecer com os componentes mecânicos rotativos. Desgaste abrasivo pode acontecer de duas formas, 2 corpos ou 3 corpos. Aqui nós temos, né, 2 abrasive, 2 corpos, e aqui nós temos 3 corpos. O que é cada um desse aí? Pessoal, primeira coisa, por mais lisa que qualquer superfície pareça ser, nós olharmos de forma macroscópica, qualquer superfície vai... Qualquer não, né? Tem umas que você já vê que tem ali umas cavidades, mas a maioria das superfícies parece lisa, parece uma superfície com um bom acabamento, se você olhar para a mesa, às vezes um computador, uma tela de celular. Mas se nós formos para uma análise microscópica, nós vamos ver que todas as superfícies são dotadas de picos e vales. Esses picos e vales dão origem ao que é chamado de rugosidade da superfície. Quanto melhor essa rugosidade, melhor o acabamento superficial, menor o coeficiente de atrito, menor geração de calor, tá bom? Menor vibração. Mas todos os componentes, todos os corpos vão ter essa imagem feia que é a rugosidade. E o que acontece? Quando os corpos estão em movimento, quando nós temos 2 corpos em movimento, a tendência, movimento relativo, é que esses picos se toquem. Se nós esfregarmos as nossas mãos, as partes aqui da nossa mão que são que são os picos, né, são as mais elevadas, elas vão se tocar. Isso gera calor. Se a gente esfregar um pouquinho a mão, já esquenta para danar. Você está num dia frio, você, fez umas 20 vezes aqui, já esquentou, você já está tranquilo. Agora, imagine um componente mecânico com uma carga gigantesca, com altas rotações, com picos se tocando. Qual vai ser o calor gerado? Imagina qual o desgaste, vibração. Então, tudo isso acontece no desgaste abrasivo a 2 corpos, quando 2 picos se tocam. Tá, como que eu elimino isso? Através da formação de um filme lubrificante, que é o que um óleo faz, é o que uma graxa faz. Renato, essa graxa forma filme lubrificante? Forma, porque a graxa, a composição dela é quase toda óleo. Você tem só óleo, mas o espessante é algum aditivo sólido, uma coisa que possa vir no meio ali. Mas a maior parte é óleo. Então, o que o fluido faz? O que é a lubrificação? É a interposição de um elemento entre os 2 corpos de forma que os 2 se separem. Por que eu tenho que separar? Para evitar que os picos se toquem. Boa. Se eu tenho uma lubrificação correta, eu consigo fazer os 2 corpos não se tocarem. E o que a análise de óleo tem a ver com isso? A principal característica de um óleo é a viscosidade. Viscosidade está diretamente relacionada à resistência à carga. Quando eu falo resistência à carga, eu estou falando assim, a resistência que o filme lubrificante, que é aquela pequena película que vai separar essas 2 superfícies, vai resistir quando for submetido a uma carga sem se romper. Porque se esse filme se romper também, de nada adiantou, não é verdade? Os picos começaram a se tocar. Então, na análise de óleo, é importante que a gente monitore um dos pontos, viscosidade. Ok, viscosidade está certa, o uso do lubrificante correto, a temperatura de trabalho a qual aquele fluido foi dimensionado ainda está funcionando beleza, tem um trocador de calor lá que a turma dá manutenção sempre, que a vazão de água está sendo controlada, a pressão, tem inspeção, está tudo certinho, tudo funcionando mil maravilhas. Às vezes eu vou contar algumas coisas aqui que acontecem na área, mas eu sei que não acontece na área nossa, acontece com os outros, tá? Às vezes você tem um trocador de calor que não funciona, uma água toda suja, mas é coisa difícil de se ver. Mas nosso está perfeito. Está perfeito, a temperatura está ok, tudo excelente. Então quer dizer que eu não vou ter desgaste, não é verdade? Porque eu separei os 2 componentes. Aí vem ele, o enjoado, que quer ferrar com o final de semana da galera, que não quer deixar a turma encontrar no final de semana e dar uma pedalada, uma passeada, né, pescar, que é esse camarada aqui, que é o quê? O contaminante. Por mais que o seu lubrificante esteja bem dimensionado, vem o tal do contaminante. O tal do contaminante, ele vai causar o desgaste abrasivo a 3 corpos. Então, 3 corpos, porque é isso aqui, um corpo aqui, outro corpo aqui, e o contaminante. O que é esse corpo, Renato? O que significa? Poderíamos falar que aqui, esse corpo superior é uma esfera de um rolamento, aqui embaixo é uma pista, não depende, tá? 2 corpos, uma bucha com um eixo, sei lá. Mas aqui, reparem que aqui embaixo, as 2 superfícies estão separadas, os picos não estão se tocando, mas acontece o desgaste porque eu tenho uma partícula de contaminação, beleza? Então, desgaste abrasivo a 3 corpos acontece quando eu tenho contaminação. Detalhe, se por um acaso essa contaminação gerou um desgaste, gerou uma partícula aqui, essa aqui é uma partícula de desgaste, né? Se quebrou um pico aqui, partícula de desgaste. Essa partícula de desgaste, ela pode
vir aqui em cima e causar um desgaste abrasivo a 3 corpos aqui também, tá? Então, ou seja, é um efeito dominó. A gente fala que partícula gera mais partículas. Se você tem partícula de contaminante, ela vai gerar desgaste, que vai gerar outras partículas, que vai desgastar mais, e o negócio tende a ser progressivo, igual foi falado anteriormente.